noite, irmãos. É bom, né, mais uma vez a gente está aqui para cantar louvores a Deus e também para ouvir um pouco do que Ele tem para nos ensinar nessa noite. Nós vivemos em dias, onde a gente corre muito rápido para cima e para baixo para resolver as nossas coisas, o nosso trabalho, os nossos estudos, e muitas vezes a gente não para para ver a importância que é ouvir muitas vezes um bom conselho e muitas vezes também o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Então eu queria pedir que vocês ficassem bem atentos, tá certo, com o que a gente tem a ouvir nessa noite. Certamente Deus tem muitas coisas para nos ensinar. E aqui na congregação, para quem está vindo aqui pela primeira vez, para quem nunca veio, nós começamos uma série de estudos bíblicos no começo do ano, a respeito dos atributos de Deus e a respeito do ser de Deus. E a gente já viu 6 atributos, não 5, melhor dizendo. E hoje nós vamos ver o 6º atributo. E esse atributo é a santidade de Deus. Na pregação passada, no mês passado até, não na pregação passada, mas mês passado, nós meditamos sobre o atributo do poder de Deus, através de Jó capítulo 9 e versículo 4, que diz assim: Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou, ou seja, quem negociou com ele, quem tentou convencê-lo e teve paz. Naquela ocasião nós notamos que nesse versículo o poder de Deus é superlativado. O poder de Deus ele é engrandecido, porque Jó aqui diz, ele é grande em poder. Ele como usa uma redundância, ele superlativa o poder de Deus. O poder de Deus é grande, no sentido de que Deus ele detém todo o poder. Ele é grande em poder e poderoso em força, como nós vimos. Nenhum outro ser que é provido de mente, de intelecto e de vontade pode negociar com Deus e permanecer em paz. Nenhum outro ser provido de mente, intelecto e vontade pode ser inflexível diante dele e permanecer ileso. Nem um outro ser provido de mente, intelecto e vontade pode resistir diante de Deus e suportá-lo. Ele é o Todo-Poderoso, ele é grande em poder. Pesquisando sobre o assunto do nosso sermão nesse dia de hoje, eu achei outro versículo na Bíblia que também superlativa a santidade de Deus, que é o nosso assunto hoje. Deus, ele também é grande em santidade. Interessante, Jó, lá em Jó, capítulo 9, verso 4, diz que Deus é grande em poder. E Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 15, ele diz também que Deus ele é grandioso em santidade. Ele é grande em santidade. Certa vez, louvando a Deus pela vitória de Iahvé sobre o rei do Egito, quando Iahvé afogou no mar vermelho dezenas de milhares de soldados com suas armaduras, armas e carros de combate, livrando o povo israelita contra o poderio militar egípcio e libertando-o do cativeiro, Moisés declarou lá em Êxodo 15 e versículo 11, ele diz assim lá: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Aqui Moisés, ele também, assim como Jó, lá em Jó capítulo 9, verso 4, ele superlativa a santidade de Deus. Ele diz: olha, Senhor, como é tu entre os outros deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Moisés, naquela ocasião, estarrecido pelo que Deus tinha feito a todo o exército egípcio, lembrando, como nós já vimos, que a nação egípcia, na época, que isso aconteceu mais ou menos no ano 1400 a.C., a nação egípcia, na época, era a nação mais poderosa do mundo. O êxodo israelita lá do Egito aconteceu no apogeu do governo egípcio, no apogeu do império egípcio. Eles tinham a economia mais poderosa.
eles tinham as finanças mais poderosas do mundo. E eles tinham, obviamente, o exército mais poderoso. E ali Deus ele afogou todo aquele exército no Mar Vermelho. E aí Moisés, ele louvando a Deus, ele exaltando aqui o nome de Deus, ele diz: Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Santidade aqui quer dizer separado, apartado, que não se mistura. Deus é esse Deus que é santificado. Deus é esse Deus que é apartado. Deus é esse Deus que é separado. Enquanto Jó declarou que o Senhor, Yahvé, é grande em poder, isto é, que o Senhor detém todo o poder no sentido de que o poder de Deus é inigualável, Moisés declarou que o Senhor é glorificado em santidade. À primeira vista, lendo essa declaração de que o Senhor Yahvé é glorificado em santidade, temos aí a impressão de que ele é glorificado por outras pessoas, que ele recebe a glorificação da sua santidade de outras pessoas. E de fato isso acontece. De fato Deus ele recebe a glória de outros. Deus ele é glorificado pelo seu povo, por exemplo. Nós hoje aqui estamos numa tentativa de glorificar a Deus aqui nessa noite. Deus é glorificado pelo seu povo. Como diz lá em Salmo 68, versículo 34. Tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Tributai glória a Deus. De fato, Deus ele recebe glória, ele é glorificado por outras pessoas, inclusive pelo povo dele. Deus também ele é glorificado pelos anjos. Lembra do que foi que os anjos declararam quando Jesus nasceu, lá em Belém? Eles declararam, isso está registrado lá em Lucas capítulo 2, verso 14, que diz: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem quer ele bem. Deus é glorificado também pela criação, como diz lá em Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. De fato, Deus também é glorificado pela criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus será glorificado até por quem não quer glorificá-lo. Por exemplo, os ímpios, os pecadores que não se arrependerem e não se converterem a Ele. Até essas pessoas também um dia vão glorificar a Deus. Lá em Filipenses 2:10, o apóstolo Paulo declarou assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então até os ímpios um dia vão glorificar a Deus. Eu não tenho dúvida de que Deus é glorificado por outros. Mas quando Moisés disse, lá em Êxodo capítulo 15 e versículo 11, ó Senhor, como é tu entre os deuses, quem é tu, quem é como tu glorificado em santidade? Ele está querendo ensinar algo a mais a nós. Ele não está apenas dizendo que Deus é glorificado por outras pessoas, mas ele está querendo mostrar aqui algo bem profundo. Aqui nesse versículo, Êxodo 15 e 11, Moisés ele está querendo nos passar, ou melhor dizendo, a palavra de Deus quer nos passar algo a mais para nós. Na versão hebraica, na versão do Antigo Testamento hebraico, a palavra que é traduzida como glorificado é o verbo nidar. E este verbo, se traduzido literalmente, significa o que foi enlarguecido, o que foi engrandecido, o que foi tornado em majestade. Então Deus é aquele que foi enlarguecido em santidade, é aquele que foi engrandecido em santidade,
é aquele que foi tornado majestade em santidade. Porém, esse verbo nidar, no hebraico, ele está no tronco nifal. E esse tronco, muitas vezes, ele traz um aspecto reflexivo. Muitas vezes o contexto em cima desse verbo traz um aspecto reflexivo. Até hoje a gente estava brincando lá em casa, né? Com o vídeo que os meninos estavam fazendo hoje, e a Esther disse, ela se suicidou-se a si mesma, né? Isso é uma voz reflexiva, certo? É uma ação que é feita sobre a própria pessoa que faz a ação. E esse verbo, nidar, né, que é traduzido como glorificado aqui, ele tem esse aspecto reflexivo, porque o contexto de Êxodo 15 mostra isso. Vamos ler o contexto de Êxodo 15? Vamos ver aqui o versículo 1, que diz assim, ó. Isso Moisés louvando a Deus pela vitória de Deus sobre os egípcios. Ele diz, ó, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Lá no versículo 4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Lá no versículo 6. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Lá no versículo 7. Na grandeza da tua excelência derribas os que se elevam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Lá no versículo 10. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Note que todas as ações que nós lemos nesses versículos, relatadas nesse texto, foram feitas por Deus. Foi Deus quem triunfou sobre os egípcios. E Moisés deixa bem claro isso. Não foi o povo israelita que triunfou sobre os egípcios, mas foi Deus quem triunfou sobre os egípcios. Foi Ele quem lançou o exército egípcio no mar e os afogou. Foi Ele quem despedaçou os egípcios com a força das águas. Foi Ele quem derribou os que se levantaram contra Ele. Foi Ele quem enviou o seu furor contra os egípcios. Foi Ele quem soprou as águas, derrubando-as sobre os egípcios, né? Lembra, né, que o mar foi aberto e o texto bíblico diz que ele se tornou como duas paredes e o povo passou no meio. E aí Deus sopra e aquelas paredes de águas caem e despedaçam os egípcios. Moisés deixa bem claro que foi Deus quem fez tudo. O povo israelita não fez nada. O povo israelita apenas caminhou pelo meio do mar. Deus fez tudo. De forma que o verbo nidar, traduzido no versículo 11 como glorificado, assume uma forma reflexiva. Foi o Senhor quem glorificou a si mesmo. Foi o Senhor quem glorificou a sua própria santidade. Ora, se Ele fez tudo ali, se Ele afogou os exércitos egípcios, se Ele abriu o mar, se Ele despedaçou os inimigos, então foi Ele também quem glorificou a sua própria santidade. Não foi o povo israelita quem fez isto, mas foi o Senhor que engrandeceu-se em santidade. Né? Lembra a Esther brincando, né? Ela suicidou-se a si mesma. O Senhor, Ele engrandeceu-se a si mesmo em santidade. Não foi o povo israelita quem fez isto, mas foi o Senhor. O Senhor é quem se enlargueceu em santidade. O Senhor é o que se tornou majestoso em santidade. Nós até podemos, muitas vezes, nos esforçarmos em glorificar a Deus, mas a santidade de Deus é Ele mesmo quem engrandece. É Ele mesmo quem glorifica a sua própria santidade. Não somos nós quem tornamos a santidade de Deus gloriosa. Não são os anjos quem tornam a santidade de Deus gloriosa. Não é a criação quem torna a santidade de Deus gloriosa, mas é Ele mesmo quem torna a sua própria santidade gloriosa. E isto deve nos deixar bem claro uma coisa,
que a santidade de Deus é única e exclusivamente dele. Essa santidade, né, que mostra aqui em Êxodo 15, onde Deus ele glorifica-se a si mesmo em santidade, e essa santidade pertence só a ele. Nós até podemos ser santos, mas a nossa santidade comparada a Deus é como você pegar uma pedra bruta de ouro, uma pepita bruta de ouro. Essa seria a nossa santidade. Mas a santidade de Deus seria uma barra que foi purificada várias vezes, uma barra pura de ouro puro, sem impurezas, sem escórias. E isso é o que nos deixa bem claro nesse versículo. A santidade de Deus é única e exclusivamente dele. Ele mesmo é a fonte e a grandeza da sua própria santidade. Nossa santidade não vem de nós mesmos, mas a santidade de Deus vem dele mesmo. Ele é a própria fonte e ele próprio a engrandece. Meditemos então um pouco a respeito deste ponto. A santidade de Deus é única e exclusivamente dele. Ele é o dono de sua santidade. Ele mesmo é a fonte e a grandeza da sua própria santidade. E este ponto me faz lembrar de outro texto bíblico, que está lá em Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, né, nesse texto, ele descreve a visão que ele teve lá no templo, e ele deixa bem claro que ele viu Deus sobre um alto e sublime trono, num trono inalcançável, numa posição que ninguém pode chegar lá. E ele viu anjos por cima dele, os serafins, e esses serafins eram anjos de 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam, mostrando a atitude de reverência diante do Deus Todo-Poderoso, que está no trono inalcançável. Nenhum ser da criação, nenhum homem, nenhum anjo pode chegar na onde Deus está. E aí eles clamavam uns aos outros, dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O termo, né, traduzido aqui lá no versículo 1, né, alto e sublime trono, esse termo traduzido no nosso português como alto, ou alto trono, é também um verbo, e um verbo no nifal também. Nesse tipo de verbo hebraico que tem esse aspecto reflexivo. É o verbo nishá, que significa que é erguido, que é levantado. Nesse verbo também tem esse aspecto reflexivo, como aquele termo glorificado tem lá em Êxodo 15 e versículo 11. O Senhor está sentado sobre um trono que ele mesmo ergue. Naquela visão lá de Isaías não eram os anjos, não eram os serafins quem erguiam o trono de Deus, mas era o próprio Deus quem erguia o seu próprio trono de santidade. O Senhor está assentado sobre um trono que ele mesmo ergue, o Senhor está assentado sobre um trono que ele mesmo eleva. É o Senhor mesmo quem eleva o seu próprio trono, é ele mesmo quem eleva a sua santidade para o lugar mais alto, um lugar sublime, um lugar inalcançável. Daí os anjos estavam clamando: Santo, 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 né? Dizendo assim: Deus, ele é santo em extremidade. Deus, ele é santo em perfeição. Não existe ninguém santo como Deus. Não existe ninguém santo como Yahweh. Notem como os anjos louvam a santidade de Deus como uma santidade inalcançável. Deus não é apenas santo, mas ele é santo, santo, santo. Ele está num patamar de santidade que ninguém alcança. E ninguém também nunca vai alcançar.
Não eram aqueles anjos quem erguiam o trono da santidade de Deus, mas era Ele mesmo quem erguia, pois nenhuma criatura está à altura da santidade de Deus. A santidade de Deus é incomparável, é sublime. Lá em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 2, diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. De fato, não há santo como o Senhor. Será que nós podemos imaginar o sol sem luz? Será que nessa era, né? Eu não estou falando daqui a alguns milhões ou bilhões de anos que provavelmente o sol vai esfriar e não vai brilhar como hoje. Mas hoje é inconcebível para nós imaginarmos o sol sem brilho. Também imaginar Deus sem santidade é inconcebível. Na santidade é intrínseca a Deus. Uma tocha pode ser acesa na escuridão sem que ilumine a escuridão? Não. A santidade é o brilho majestoso de Deus. Se Deus é santo em sua natureza, então a palavra de Deus é santa. Então Deus, ele é santo. E uma santidade que ninguém pode ter, nem ninguém também nunca vai ter, só ele tem. E se ele é santo, intrinsecamente falando, se ele é santo na sua natureza, então a palavra de Deus que você está aí na sua mão agora, ela é santa também. Por isso que ela é chamada de Sagrada Bíblia, né? Sagradas Escrituras. Lá em Salmo 119, 140 diz: puríssima é a tua palavra. Lá em Salmo 12, versículo 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. O texto aqui compara a palavra de Deus como algo que foi purificado várias vezes, como a prata purificada 7 vezes em cadinho de barro no fogo. Isso significa que cada linha da palavra de Deus, que nós temos nas nossas mãos, ela nos inspira e nos estimula à santidade. Irmão, você quer ser santo? Então leia a palavra de Deus. É ela quem é pura, é ela quem é santa e é ela quem nos estimula na santidade. E ela é perfeita, ela é pura. Na nossa cultura católica, né, do nosso país, as pessoas têm uma ideia de que santo é uma pessoa que é perfeita, uma pessoa que não falha, ou uma pessoa que realizou alguns milagres. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que santo não é isso. Santo é uma pessoa que está em contato com a palavra de Deus, é uma pessoa que é santificada pela palavra de Deus, pelo contato que ela tem constante com o texto bíblico. Então, se Deus é santo, a palavra dele é santa. Se Deus é santo em sua natureza, então tudo o que ele faz é santo. Deus não pode fazer nada que vá contra a sua santidade. Até um dia que eu falei e algumas pessoas acharam esquisito. Deus não pode todas as coisas. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode fazer nada que vá contra a santidade dele. Deus é perfeitamente santo, Deus é perfeitamente justo, então Deus também não pode praticar nenhuma injustiça. Por exemplo, tudo que Deus faz é santo, tudo que Deus faz é justo, tudo que Deus faz é puro e bom. Lembra lá na criação, quando Deus cria tudo, e aí ele olha para tudo, e ele contempla tudo, e ele diz: olha, tudo que eu criei é muito bom. Se tudo que Deus faz é santo, implica que ele não pode contaminar-se com as impurezas de suas criaturas. Ele não contamina-se com os pecados dos homens. Lá em Salmo capítulo 145, versículo 17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Até tem um hino, Justo és, Senhor, em teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. De fato, se tudo que Deus faz é santo,
implica que ele não pode se contaminar com, por exemplo, os nossos pecados. Muitas vezes, né, nós nos deixamos nos influenciar com os nossos amigos, né, com os pecados que nossos amigos cometem. Mas Deus, ele não se deixa influenciar por nada. Ele é santo em todos os seus caminhos. Assim como o calor do sol esquenta a terra, na santidade de Deus aquece os homens. Mas assim como a poeira que a terra levanta não pode influir no brilho e no calor do sol, os pecados dos homens também não podem influir no brilho nem no calor da santidade de Deus. Deus, ele é santo em todos os seus caminhos. Se Deus é santo em sua natureza, então ele é a causa da nossa santidade. Nossa santidade vem de Deus, que é a fonte de toda na santidade. Deus é como uma fonte de águas cristalinas que está em um lugar elevado, que rega toda na planície que está abaixo dela, que abastece os moradores lá daquela planície, que faz crescer verde e exuberante as margens dos seus regos. Não é interessante que aqui é alimentado por uma fonte, né, que está num local elevado. E aí aquela fonte ela distribui água e abastece toda nessa região. Né, aquela fonte ali, né, a fonte de água para essa planície que nós estamos aqui, para esse planalto, né, que nós estamos aqui. Deus também é a fonte da nossa santidade. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Lá em Levítico, capítulo 20, verso 8, diz: eu sou o Senhor que vos santifico. Então, Deus é santo. Deus é glorificado em santidade e ele está numa posição que ninguém pode alcançar, de forma que ele é a fonte de toda santidade, inclusive a nossa. Irmãos, mas qual é a aplicação que nós podemos tirar dessa grande verdade, desse grande atributo de Deus para as nossas vidas? Qual é a aplicação que nós podemos aplicar nas nossas vidas em relação na santidade de Deus, que, como nós vimos, é perfeita, é infinita, está num local inalcançável? Qual é a aplicação que nós podemos tirar? Para responder, é necessário meditar sobre a reação de um Deus que é santo, que não pode contemplar o mal diante do pecado. Qual é a reação de um Deus santo diante do pecado? Saiba que Deus, ele aborrece o pecado. Por ele ser santo, por ele ser sublime em santidade, ele aborrece o pecado. Mas o que é que tem acontecido nas nossas vidas? O que é que tem acontecido nas igrejas? O que é que tem acontecido com as pessoas nesse mundo? Parece que a cada dia que passa as pessoas estão cada vez mais mergulhadas no pecado, cada vez mais mergulhadas na prática deliberada do pecado. Elas esquecem que Deus aborrece o pecado. Lá em Êxodo capítulo 20 e versículo 5, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus, ele aborrece o pecado. Deus aborrece a iniquidade. O pecado é abominação diante de um Deus santo. Como diz lá em Deuteronômio 7 e 25, nós não vamos ler, mas o texto lá deixa bem claro que o pecado é abominação diante de Deus, que é santo. O pecado também é violação, ou seja, é violência diante do Deus santo, como diz lá em Josué, capítulo 7 e versículo 11. O pecado aborrece a Deus, o pecado é abominação diante de Deus e o pecado é violação diante de Deus, é violência diante de Deus. Quem peca, peca contra um Deus que é santo. Quem peca aborrece a Deus, pratica o que é abominável e violento diante dos olhos do Deus que é santo. Então,
essa é a aplicação que nós tiramos para nós. Irmãos, como é que tem sido nossas vidas? Nós temos vivido vidas santas, nós temos vivido vidas que aborrecem o pecado, ou nós estamos mancomunados com o pecado, ou nós estamos praticando o pecado deliberadamente, ou nós não estamos levando a sério a gravidade que o pecado traz para nós e para o mundo. Interessante, né? Nós vivemos no Brasil numa realidade de esquerda, né? A política no nosso Brasil, né, saiu da extrema direita há umas décadas atrás, lá na ditadura militar, e ela mergulhou num tipo de esquerdismo político. E nesse esquerdismo político, as pessoas pensam que na solução na violência e para as mazelas do mundo é a educação, é saúde, é emprego. Tudo bem que essas coisas ajudam, mas na solução para que o mundo melhore, na solução para que a violência diminua, é a punição do pecado. Interessante, né, que lá em Fortaleza o prefeito, né, os prefeitos estão fazendo uma propaganda eleitoral dizendo que vão colocar guardas municipais dentro dos ônibus, vão colocar guardas municipais nos espaços públicos, vão colocar guardas municipais nas praças e aí vai, né, num monte de canto, como se isso fosse conter a violência. Não adianta, né? O governo do estado já colocou ronda do quarteirão, já colocou raio, mas não adianta, porque o nosso país não pune o pecado, o nosso país não pune o crime, né? Nós vivemos num país que não pune nos criminosos, né? As pessoas traficam droga, matam, assaltam, mas um mês depois são libertas pela justiça. Nós vivemos no Brasil numa era de impunidade, onde o pecado não é tratado como ele deve ser tratado, onde o crime não é tratado como deve ser tratado. Então pode botar o tanto de policial que for, mas não vai resolver. Mas em relação a nós, irmãos, nós estamos levando o pecado a sério em relação à gravidade que ele tem nas nossas vidas. Nós estamos lembrando que o pecado pode nos derrubar, que o pecado pode nos conduzir à ruína. Por isso, irmãos, o Deus que é santo, ele condena o pecador. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, diz assim: muitos naquele dia não de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, ou seja, o pecado. Lá em Mateus capítulo 13, verso 40, diz: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, ou seja, o pecado, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós vivemos num país onde o contexto é de impunidade, mas o Deus que é santo pune o pecado. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 49, diz assim: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso o próprio Jesus falando. Interessante, né, que as ideologias de esquerda, elas costumam dizer que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, era um Deus diferente. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau que punia o pecado, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus bom, é um outro Deus, um Deus bom aos olhos deles, que passa a mão na cabeça de todo mundo. Mas nesses versículos do Novo Testamento, Mateus é o próprio Jesus falando. Ele diz também lá em Mateus 24, 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente,
a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem meu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos nos seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com bêbados, virá no Senhor daquele servo em dia nem que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, Deus ele pune o pecado. Deus é um Deus santo e ele pune o pecado. Deus ele aborrece o pecado e nós, como crentes no Senhor Jesus, também devemos fazer a mesma coisa. Temos, irmãos, aborrecido o pecado. Irmão, você tem aborrecido o pecado. Por isso a Bíblia diz que o resultado do pecado na vida do ser humano é a separação eterna de Deus, é a morte, é a condenação eterna. Interessante, né? Deus, como sendo santo, ele pune o pecado, ele pune o pecador, mas ele não tem prazer nisso. Deus ele não tem prazer em punir o pecado, mas por ser santo ele punirá, mesmo que ele não sinta prazer nisso. Lá em Ezequiel capítulo 33 e 11 diz, olha, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, do que pratica pecados sem pensar em suas consequências, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E aí ele diz, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer. Nisto, ao contemplar a santidade de Deus, a atitude correta do pecador seria arrepender-se de seus pecados, a fim de não receberem o salário do pecado, que é a morte, e ao invés de receberem a morte, receberem a vida eterna. E esta vida eterna está no Filho de Deus, Jesus. Lá em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Como diz também lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como diz também lá em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Como diz também lá em Atos 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Não crer nestas verdades é não crer no Deus que é santo. Rejeitar a periculosidade do pecado é desprezar a chamada do Deus Santo ao arrependimento e à conversão. O que acontecerá com um paciente que está em mau estado de saúde, que não der ouvidos ao seu médico? Então, creia na palavra do Deus que é santo. Creia no Deus que é a glória da sua própria santidade. Amém, irmãos? Então nós terminamos aqui essa mensagem. Então que de fato nós possamos olhar para o Deus que é santo, o Deus que é sublime, o Deus que está num trono inalcançável de santidade, e olharmos para nós mesmos e vermos o quanto nós somos pecadores e o quanto nós temos que nos arrepender, e o quanto que nós temos que aborrecer o pecado e o quanto que nós temos que glorificar com isso a Deus nas nossas vidas.